Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando Jesus tinha apenas algumas semanas de idade, José e Maria o levaram ao templo como mandava a lei. A lei de Moisés instruía os pais a levar o seu primogênito ao templo e oferecer um sacrifício de agradecimento. E assim Jesus recebeu a bênção e seu nome foi registrado entre os primogênitos de Israel. Mas o sacerdote não percebeu que essa era a criança que Deus havia prometido. Naquela época, havia um homem devoto e justo em Jerusalém, de nome Simeão. Ele estava envelhecendo e havia expressado o desejo de, antes de morrer, ver o rosto do prometido Messias de Deus. O Espírito Santo lhe havia assegurado que seu desejo se realizaria. Quando Maria, José e o bebê deixaram o templo, o coração de Simeão saltou de alegria. Esse era o Salvador. Quando Simeão viu a criança, louvou Deus. Tremendo de alegria e gratidão, tomou o bebê em seus braços. Agora, Senhor, despede-se em paz. O teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada trespassará também a sua própria alma, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ali perto estava uma profetisa de nome Ana. Ela era viúva há muitos anos e agora passava todo o seu tempo no templo. Ela ficava lá dia e noite, servindo a Deus em jejuns e orações. Ela também agradeceu a Deus pela criança, pois a ela também foi revelado que esse era aquele que o povo havia esperado para libertá-lo. Lá longe no Oriente, Deus chamou alguns magos para também adorarem o recém-nascido com uma estrela. A estrela acenava para eles de um céu adornado com joias e eles resolveram segui-la. Sua viagem os levou para Jerusalém, onde perguntaram primeiro para uma pessoa e depois para outra: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. As perguntas feitas por esses visitantes misteriosos do Oriente agitaram o povo. Um novo rei? Rei dos judeus? A notícia do acontecido não demorou para chegar até as autoridades. Herodes o Grande foi nomeado rei da Judéia por César Augusto e governava os judeus com mão de ferro. Era um homem corajoso e inteligente, porém cruel e impiedoso. Quando Herodes recebeu o relato que estranhos vieram para Jerusalém em busca de um rei recém-nascido, ficou muito perturbado. Rei dos judeus? Eu, Herodes, sou o rei dos judeus. Quem é esse novo rei que esses magos vieram adorar? Chame meu conselho imediatamente. Herodes sabia que as escrituras judaicas prometiam um Messias a Israel, então reuniu os príncipes dos sacerdotes e os escribas e perguntou onde havia de nascer o Cristo.
em Belém de Judeia, como escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Um bebê nascido em Belém que cresceria para governar Israel. Isso nunca poderia acontecer. Então Herodes elaborou um plano. Secretamente ele chamou os magos e perguntou-lhes sobre a estrela que viram. Então lhes disse que as escrituras judaicas diziam que o Cristo nasceria em Belém. Ide e perguntai pelo menino. E quando o achardes, participai-me, para que eu também vá e o adore. Assim os magos partiram em busca do recém-nascido. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas Deus avisou os magos em um sonho para não voltarem para Herodes. E assim partiram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, uma noite, enquanto José estava dormindo, um anjo do Senhor apareceu para ele em um sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Rapidamente José acordou Maria e contou sobre o aviso do anjo. Eles juntaram suas coisas e prepararam-se para partir. Protegidos pela noite escura, José, Maria e o menino Jesus foram para o Egito. Enquanto isso, Herodes percebeu que os magos não voltariam. Ele fora enganado. Ele irritou-se muito. Então um plano diabólico começou a tomar forma na sua mente cruel. Vão para Belém e em todos os seus contornos. Peguem todos os meninos de 2 anos para baixo e matem todos. Agora, ele pensou, não haverá mais falatórios sobre um novo rei dos judeus. Ele se sentiu seguro de novo. Ele não sabia que o menino que queria matar já estava a caminho do Egito. Longe das garras de Herodes, José, Maria e o menino Jesus podiam viver em paz por um tempo. Eles estavam felizes no Egito, mas estavam ansiosos para voltar para sua terra um dia. Então, uma noite, o anjo do Senhor apareceu de novo para José em um sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então a pequena família partiu de novo para voltar para sua amada terra de Israel. Mas quando José soube que o filho de Herodes, Arquelau, agora reinava na Judeia no lugar do seu pai, receou ir para lá. Diziam que Arquelau era um rei cruel e impiedoso como Herodes, e José temia que pudessem fazer mal ao seu filho.
E assim, tendo sido avisado de novo em um sonho, dessa vez que devia ir para as partes da Galileia, José pegou Maria e Jesus e foi em direção a Nazaré, que era governada por um outro soberano. Em Nazaré, onde viveram antes de Jesus nascer, José retomou seu ofício de carpinteiro. Maria passava quase todo o tempo cuidando da criança. Estavam felizes por estarem em um ambiente familiar de novo, com seus amigos e sua família. E assim, as estações passaram e os campos férteis produziram seus frutos. Há alguns anos, não houve chuva suficiente e a terra ficava seca debaixo do sol quente. Outros anos, os riachos e as fontes se enchiam e as colheitas eram abundantes. Os anos se passaram. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram para Jerusalém para a festa da Páscoa, segundo o costume. Quando voltavam para casa, com parentes e amigos, de repente perceberam que Jesus não estava com eles. Viu Jesus em algum lugar? Não, não vi. Pensei que estivesse com vocês. O perdemos saindo de Jerusalém. Talvez ele estivesse com amigos. Perguntamos a todos que encontramos, mas ninguém ouviu. Melhor voltarmos a procurar. Voltando para a cidade, Maria e José apressaram-se no caminho para Jerusalém. Eles tentaram não se preocupar, mas Jerusalém era uma cidade grande e Jesus só tinha 12 anos. Depois de procurar por 3 dias, eles finalmente resolveram ir ao templo para perguntar por Jesus. Talvez alguém o tivesse visto. E lá eles o encontraram sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? Aqui nesse templo, Simeão havia reconhecido Jesus como o prometido. Agora Jesus se referia a Deus como meu pai. Mesmo com 12 anos, ele estava percebendo que ele era realmente o Filho de Deus. Mas por ora, Jesus estava feliz em voltar para Nazaré com Maria e José e lhes obedecia. E sua mãe guardava em seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens.